ela ecoa também aqui no Brasil, onde localizamos pessoas das mais variadas trajetórias que passaram por situações bem parecidas na área que a professora Charlotte estuda. O jogador de carreira internacional, o músico punk, a pedagoga indígena, o professor de oceanografia. Os quatro viram e sentiram o que poucos veem e sentem, e voltaram para contar. Era um escuro, né? Era meio breu e as coisas surgindo, as imagens surgindo, as coisas surgindo. Foi dando uma paz profunda. Aquela paz, eu estava me entregando ali. Falei, não, eu preciso voltar. Eu só lembro de ter aqueles sonhos que as pessoas falam, que você sai um pouquinho do corpo, essas coisas assim. Essa experiência de retorno, sabe, é como se fosse uma energia concentrada e eu estou ali acalmando no meu corpo para dar vida. Era uma coisa extremamente tranquila. Essa pessoa me disse que eu podia ficar aqui, mas você precisa voltar, porque você vai enfrentar algumas provas. O que essas pessoas de perfis tão diferentes têm em comum é que todas passaram pelas chamadas experiências de quase morte. Aquelas que acontecem quando alguém, por exemplo, tem uma parada cardíaca, é ressuscitado pelos médicos, mas depois tem lembranças de coisas que viu e sentiu naqueles instantes em que o coração estava parado. Tipo luz, túnel, sensação enorme de bem-estar, encontro com parentes que morreram. Cientistas buscam explicar o que acontece na experiência de quase morte por meio do que acontece dentro do cérebro naquele momento. Já outros pesquisadores têm uma visão mais mística e acham que ali, naqueles instantes, acontece alguma coisa além do simples mundo material. Esse debate aconteceu há poucos dias no Porto, numa conferência internacional chamada Aquém e Além do Cérebro, experiências de quase morte. É por isso que a professora Charlotte, que nasceu e trabalha na Bélgica, está na cidade portuguesa. O congresso é o palco de sua batalha científica. Fico muito feliz de ter sido convidada. Sinal de que é possível estudar fenômenos que parecem paranormais usando ciência sólida e rigorosa. De um lado estão ela e o neurologista alemão Daniel Ponziela. Eles são autores de um artigo de bastante repercussão, publicado numa revista científica importante. Preparamos uma grande compilação de todos os trabalhos já feitos que buscam explicar os vários aspectos das experiências de quase morte. Nós juntamos tudo para oferecer um modelo completo que esclareça essas experiências. No polo oposto encontramos, entre outros, o psicólogo mexicano Etzel Cardenho e a doutora em psicologia Marieta Peklivanova, americana nascida na Bulgária. Para eles, a ciência sozinha não esclarece a experiência de quase morte. Em caso da prática, claro que podem existir algumas causas fisiológicas, mas elas não explicam tudo o que acontece na quase morte. Há um preconceito muito grande no meio científico contra fenômenos da parapsicologia. Por exemplo, como explicar as coisas que as pessoas veem, ouvem durante a quase morte e que depois se confirmam? A pesquisadora se refere a casos bem conhecidos da parapsicologia, como o do paciente com o coração parado, que depois, quando ressuscitaram, teria identificado corretamente que um dos médicos ficava mexendo os braços de um jeito bem peculiar. Ou da mulher que, durante uma cirurgia, teria saído do corpo, ido até a sala ao lado e visto uma amputação. Quando acordou, comentou com os médicos. Eles foram conferir e a amputação tinha mesmo acontecido. No Brasil, a Josivânia, do Grande Recife, diz que teve não uma, mas 3 experiências de quase morte. As 2 primeiras, aos 12 e aos 17 anos, ao desmaiar quando sofreu violência doméstica. Eu me vi fora do corpo, como se tivesse saído de mim, é uma espécie de um foco de luz. Eu morri, foi a pergunta que eu fiz naquele processo. Mas a vivência mais detalhada foi a terceira, aos 20, sob efeito de anestesia num parto de alto risco. O médico começou a falar que o corpo teria que ser levado, teria que chamar a família. Ele quando falou assim, você vai na sala O, abre a segunda gaveta, e você vai pegar os atestados de óbito.
Eu disse, não, mas eu estou viva, o senhor não está me vendo, não. E falei com a anestesista, que ficou mais próximo de mim, não, filha, eu estou viva. Na experiência de quase morte, agora ela ouviu uma voz. Eu disse, não se preocupe, você vai retornar. Quando eu retorno, a primeira frase, eu estou viva. Ei, com a anestesista, você ia testar meu óbito? Eu falei com você, você não me ouviu? Aí ele parou e olhou com o médico, um pouco assustado, né? Como é que ela sabe? De acordo com o artigo dos doutores Charlotte e Daniela, tudo da quase morte vem de processos dentro do cérebro. O que a gente observa é que numa crise fisiológica grave, como na quase morte, o cérebro é capaz de produzir fenômenos muito complexos. Vamos lembrar que o nosso cérebro é formado por células chamadas de neurônios. Milhões e bilhões de neurônios. Agora, esses neurônios, eles precisam falar entre si. E quem cumpre essa missão são os neurotransmissores. Pela explicação da doutora Charlotte, é uma tempestade de vários tipos desses neurotransmissores, tudo acontecendo ao mesmo tempo e provoca os fenômenos da chamada experiência de quase morte. E essas pessoas que dizem sair do corpo? É o aumento de um neurotransmissor chamado glutamato, que causa essa separação entre a consciência e o ambiente. E estudos com pacientes epiléticos mostram que, aplicando estímulos elétricos em certas partes do cérebro, é possível induzir a sensação de estar fora do corpo. Comecei a passar um pouquinho mal. Sentir-se fora do corpo aconteceu com Oscar, ex-atacante do São Paulo. Ele passou mal durante exames de rotina, como contou ao Esporte Espetacular. Assim que eu completei o exame, comecei a passar um pouquinho mal. Quando eu acordei, já estava todo mundo em cima de mim, assim. O coração parou por 2 minutos. Eu só lembro de ter aqueles sonhos que você sai um pouquinho do corpo. Eu lembro de estar num sonho muito bom, do meu filho estar falando comigo e tal. O meu filho tá falando, volta, pai, volta. Esse sonho bom, dizem os cientistas, tem a ver com a evolução, porque somos descendentes de seres humanos primitivos que criaram estratégias para sobreviver aos predadores. Imagine que alguém é atacado por um leão e não pode fugir nem lutar. Se entrar num estado de paz e calma, tem mais chance de sair vivo. O cérebro faz coisas maravilhosas para nos proteger. Tocaram num festival. A explicação bate com o relato do Clemente. O pioneiro do punk no Brasil. Primeiro com a banda Restos de Nada, e depois, até hoje, com os Inocentes. Foi dia 11 de dezembro, né, de 2025, uma quinta-feira, no camarim, senti uma dor no peito, assim, que eu nunca senti na vida, né? Uma coisa rasgando. Faltava pouco pro show da Punk Hood, com quem o Clemente também toca. A estrutura do evento em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, era muito boa, com ambulância de prontidão. E na UPA chegaram e falaram, não tá legal, e meus batimentos cardíacos estavam muito baixos, né? Lúcido o tempo todo, ele só apagou mesmo com a anestesia geral da longa cirurgia, para corrigir uma gravíssima dissecção, tipo um rasgo na aorta. 7 horas de operação na Santa Casa. E aí, Viagem completa, de você fazer aquele famoso filme da vida. Eu vi o Restos de Nada tocando, o Charles, que infelizmente faleceu, o Douglas, que também faleceu, né? E o Douglas foi o cara que eu aprendi a tocar. E ver esses caras e falar, pô, foi legal, cara, uma missão cumprida. O Clemente, claro, não foi ao Congresso no Porto, não leu o artigo da revista Nature, mas agora, recuperado, chegou à mesma conclusão que os pesquisadores Charlotte e Daniela. Eu acho que o cérebro, ele meio, como é uma situação de estresse, né? Talvez essa paz, esse conforto, é uma coisa meio para diminuir o estresse, né? E para mim, eu dei esse balanço da vida, as coisas que eu fiz, e tudo bem, foi uma coisa até positiva no final. Na conferência lá no Porto, a doutora Marieta discorda de que a química cerebral dê conta de tudo. Mas ela não chega a propor uma explicação concreta. Prefere ampliar horizontes. E se o nosso cérebro for só um filtro conectado a uma consciência que está não dentro, mas fora do corpo? Talvez em condições extremas, como a quase morte, viagens psicodélicas ou meditação, o cérebro relaxe esse filtro
e capte outros aspectos da realidade. Dizer que a consciência pode sair do corpo de alguém morto e voltar quando ele ressuscita, essa é uma afirmação extraordinária, que precisa de evidências extraordinárias. E não estou vendo isso. Mesmo diante dessa atitude cética, também existe na medicina quem enxergue nessas situações fatores além da ciência. Este neurocirurgião de São Paulo organizou até um livro. Eu abro cabeça há 40 anos, eu nunca vi sair nada de fumacinha nenhuma da cabeça de ninguém. Mas eu acho que realmente existe alguma coisa além, eu estou convencido disso. O caso de Wilson Silveira, professor titular da USP, já foi avaliado pelo Dr. Edson. A história aconteceu em 2012, em Lisboa, em frente ao hotel onde se hospedava. Meu aluno fez uma conversão com português, com BMW em alta velocidade da raciocínio. Televisão lateral do meu lado, e não tenho ideia do que aconteceu. Dos momentos entre o impacto e acordar no hospital, cheio de fraturas, o pesquisador tem memórias muito vívidas de onde ele sentia que estava. Absolutamente escuro. Mas esse lugar tinha um ponto de luz lá na frente. Na tela e penumbra que tinha, eu via silhuetas humanas. E aí chegou a pessoa para mim e começou a conversar comigo. E ele falou assim, para você ficar tranquilo, bata com seu pé 3 vezes no chão. Quando eu bati o pé 3 vezes no chão, eu acordo com o Leandro do meu lado, beijando minha mão e dizendo, tio, você está vivo. Leandro era o aluno que dirigia o carro. Meus alunos todos me chamam de tio. Logo depois dessa entrevista, a nossa equipe viajou para Portugal para o Congresso de Quase Morte no Porto. Então aproveitamos para descer até Lisboa, ao ponto exato do acidente de 2012. Qual é a sensação que você tem vendo o hotel hoje pela primeira vez desde aquela época? É uma sensação de frio na barriga, porque é claro, uma experiência que na minha vida em vários dias, mas eu podia ter ficado nela, né? Eu podia ter ficado nela. No Porto, ao final do simpósio, os dois lados do debate finalmente dividiram o palco. Os professores Edson e Marieta seguiram julgando incompletas as explicações científicas da professora Charlotte dos fenômenos de quase morte. Tentamos explicar o máximo que podemos, mas talvez alguns aspectos dessas experiências estejam além do que a ciência consegue observar. Eu sei que pode ser frustrante, mas é onde a gente está. No início do século XX, os cientistas pensavam que a física clássica já explicava tudo. Mas aí vieram Einstein e a mecânica quântica, que varreram com tudo que se imaginava estar super certo, super certo. Eu sei que o modelo que apresentamos no artigo tem limitações. Talvez ele precise ser atualizado amanhã com uma nova descoberta. Mas é o primeiro modelo convincente para explicar como uma experiência tão rica e complexa pode surgir de uma crise muito grave no nosso organismo. No Brasil, dos nossos entrevistados que tiveram experiências de quase morte, o Oscar decidiu dar fim à carreira, aos 34 anos. Tenho minha família, meus 4 filhos, minha esposa, então é uma decisão que para mim se tornou um pouquinho mais fácil, porque você não precisa nem pensar 2 vezes. O professor Wilson passou a buscar respostas além da ciência que ele pratica desde a juventude. Hoje eu me considero espírita. Eu acho que eu sou hoje uma pessoa bastante melhor, assim, no sentido de mais paciente, mais preocupado, mais amoroso, com certeza. A educadora Josivânia, enfim, se sente livre para contar sua história. Passaram anos para que eu pudesse falar. A idade que eu tenho, eu não estou nem preocupado com o que acho que tem. O que eu passei, então, tanto que vivi, está tudo certo. E o Clemente, com uma vida inteira dedicada ao punk rock, se descobriu tocando MPB. Mais especificamente, aquela do Belchior. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano